Olá, dando continuidade à nossa série de entrevistas com candidatos a prefeito de Santos, eu converso com Douglas Martins, do Partido dos Trabalhadores. Douglas, muito obrigado por ter participado aqui do programa. Eu que agradeço, Raton, agradeço inclusive a nossa audiência aqui da TV Diário Litoral e espero contribuir para esse debate na sucessão municipal aqui na nossa cidade. Perfeito. Vamos lá, Douglas, vamos começar o seguinte. A Ponta da Praia ela foi reestruturada, a gente vê obras da Praça da Independência, intervenções na orla, enfim. Né? A sua administração, caso você seja eleito prefeito, o que você vai fazer para os bairros abaixo do VLT? Né? Zona Centro, Zona Noroeste e morros. Bom, são realidades distintas, né? Mas abaixo do VLT são todas realidades desamparadas por essa administração que se encontra aí. Se a gente ficar aqui mais perto da linha da máquina, né, na antiga linguagem, agora exatamente na linha do VLT, evidentemente a gente tem que ter algumas políticas de integração da cidade com essas áreas, né? Ruas de lazer, isso a gente já fez no passado, né, para a população se apropriar da cidade, e atividades culturais mais focadas nessa área. Mas mais para trás começam os problemas habitacionais. Exato. Nós temos 587 imóveis abandonados no centro, né, e que precisam de uma política de intervenção, porque lá está a área dos cortiços. O problema grave de moradia está lá. E essas gestões que estão aí nunca ligaram para isso. E agora o próprio VLT, passando ali pela Constituição, vai valorizar uma área desses imóveis e certamente não vai permitir que aquelas pessoas fiquem lá. Bom, morros, a gente teve a tragédia no início do ano e que tecnicamente não teve resposta. Está sendo feita agora uma obra de contenção lá. Mas a gente sempre fez um monitoramento dos morros para prevenir esse tipo de situação. Isso está também ligado aos governos e administrações do PT. A partir de agora isso tem que ser retomado, porque isso foi abandonado. Perfeito. Eu vou te pedir na área da educação. Né? Agora com a pandemia, enfim, né? A gente tem que ter uma outra visão de como trabalhar com a educação, né? Nunca foi tão necessário algum instrumento rápido para que as crianças não ficassem desamparadas nesse momento. Qual vai ser os planos do PT para a educação? A gente tem que enxergar quais são as responsabilidades da educação no município. Nós temos 40 mil alunos, 40 mil estudantes na rede pública de ensino, que é Fundamental 1 e Fundamental 2. Educação infantil também. Agora, veja só, desses 40 mil, 11 mil alunos estão em situação de pobreza e pobreza extrema. Exatamente. Durante essa pandemia, isso ficou claro com uma espécie de resposta rápida, mas inconsistente que a atual administração deu, oferecendo aquilo que já estava na despensa como cesta básica para esses alunos. Pagou um auxílio alimentação, cartão, né? Alimentação para as famílias, prometendo que ia até o final da pandemia. Pagou 2 meses, depois não pagou mais. Foi preciso, inclusive, que a bancada do PT entrasse com uma ação, uma representação do Ministério Público para que esse programa fosse retomado. Educação adequada para esse conjunto, né, de necessidades passa pela escola integral, né? Escola integral, o aluno permanecer na escola a maior parte do tempo com atividades no contraturno. Isso exige preparação adequada do corpo docente, isso é política de Estado, você não pode privatizar para fazer isso, senão você simplesmente não faz. Isso tem pouco a ver com você construir um prédio faraônico na entrada da cidade, botar o nome do seu pai e dizer que aquilo é modelo. Aquilo não é modelo, aquilo não está integrado na rede, aquilo não atende às necessidades da rede. Então, o que a gente vai fazer na verdade, levar a escola integral para todo o município. E o município precisa disso, viu? Um problema que se tornou problema, né? Um problema não, uma possível solução que se tornou problema, no meu ponto de vista. A obra da nova entrada da cidade. No começo, essa obra tinha 2 funções, né? Melhorar o trânsito, né? O fluxo de carros e acabar com as enchentes. A gente sabe, ainda não teve a oportunidade de ver o fluxo de carros se vai melhorar ou não a entrada da cidade. Mas as enchentes já sabe que está enchendo bastante, continua enchendo do mesmo jeito. O que você acha dessa situação? Dá para fazer alguma coisa? Dá para reverter isso? Tem que ser revertido e, infelizmente, esse legado vai ficar para o sucessor da atual gestão, que vai ter que administrar o prejuízo. Muita gente fala que ali é obra, né, que está dentro da concessão em contrapartidas da própria Ecovias. E é verdade.
Mas se é verdade, por que isso foi feito onerando o município? Por conta dos compromissos, evidente, e das omissões. Não é só o problema do alagamento que já compromete Jardim São Manuel, que já compromete tem algumas ações Piratininga, rolando. Não é só isso. Se tentou fazer desapropriações atabalhoadas, inclusive no Jardim Piratininga, e foi necessário reverter isso na justiça, demonstrando a incoerência disso. 80 famílias em Açu Poça para fora dali por conta dessa obra. Mas, além disso, essa obra, ela previa um corredor de ônibus que sumiu. Isso complicou o trânsito local, complicou o trânsito da cidade. Quem vem para fora está privilegiado, mas o trânsito local está complicado. Você pode ver lá o projeto inicial, tinha que ter um corredor de ônibus lá. Sumiu. Sumiu por quê? Não sabia disso. Sumiu. Tem mais. Todo aquele pessoal do Jardim São Manuel não consegue mais sair. Essa obra confinou aqueles moradores ali. Quem responde por isso? Prejuízo, a pessoa tem que sair de lá para os seus compromissos profissionais, por exemplo, tem que ir para a Marginal e ficar parada horas ali. Quem trabalha ali naqueles atacadões que tem por ali, e vem gente de fora, esses trabalhadores vêm de fora para trabalhar ali, tem que andar quilômetros para pegar a condução. Quer dizer, é uma administração que não pensa nas pessoas, pensa nas obras faraônicas e nas suas promoções pessoais, porque ali também existe dedicação, né, à família, botando o nome da família naquelas obras. Então é uma incoerência total e esse modelo de gestão tem que ser revisto. Não adianta você sobrevoar com drone a cidade, ficar mostrando obra. Você tem que ir lá no território e ver como as pessoas vivem. Se você descer do drone e for lá, as pessoas não vão aprovar essas obras. Uma obra para a cidade que confina os bairros onde as pessoas circulavam livremente, que estrangula o trânsito para transporte coletivo, cancelando a faixa exclusiva para ônibus, e que finalmente expulsa moradores, inclusive através de medidas de desapropriação, tem que ser revista. Perfeito. Douglas, saúde é uma questão muito séria, né? Sempre. Principalmente que Santos ela envolve muitas pessoas dos outros municípios vêm aqui, porque aqui é amplo, né? O sistema de saúde. Enfim. E boa parte das ferramentas de saúde estão na mão de OS. Como é que dá para rever isso? Vai continuar as OS? Enfim, como é que o PT... E o PT tem larga experiência nisso, com o Thelma de Souza lá atrás, né? A saúde era uma referência. Como é que você vê isso? A população não tem chance com as OS. De novo, a gente pode sobrevoar, fazer marketagem com os prédios. O que interessa para o atendimento à saúde é o atendimento. Qual é a reclamação que a gente ouve de todo mundo? E que é senso comum na cidade. Não tem médico, não tem remédio. E as pessoas estão insatisfeitas. No começo do ano, a imprensa aqui, inclusive o Diário do Litoral, deu que na UPA da Zona Noroeste, o atendimento estava demorando 10 horas. A UPA Central estava demorando 3 horas. Sabe qual foi a explicação? Turismo. A cidade recebeu turismo, pode consultar as matérias. Né? As matérias dizem isso. Ué, mas você não planejou? Agora, essas unidades de pronto atendimento estão sendo atendidas, como você falou, pelas OS. São contratos, como no caso, por exemplo, da UPA, recém-inaugurada, aqui na Zona Leste, contratos que duram 5 anos. Esses contratos, eles consomem milhões, evidentemente. O contrato lá da ProSaúde, ele estava previsto mais ou menos para 1,6 milhão mês. Isso foi assinado no dia 30 de março. É bom que o eleitor saiba disso. Logo depois, dias depois, ele foi aditado. Aditado e saiu de 2 milhões mês para 3. Por quê? Essa organização social, a ProSaúde, teria, pela legislação, que é a tal administração compartilhada, que prestar conta quadrimestral para a Câmara Municipal. Raton, eles não prestaram conta e avisaram a Câmara 5 minutos antes que eles não poderiam fazer isso. Ué, mas o contrato começou no dia 30, os caras não têm condição de prestar conta para a Câmara. Na primeira fase do contrato que eles teriam que prestar, que é esse quadrimestre, pode consultar os anais da Câmara. E até agora não prestaram conta. O município recebeu 56 milhões para combate à Covid. Para essa UPA da Zona Leste foi algo em torno de 730 mil. Não há prestação de conta disso. Agora nós entramos na Zona Verde,
Não é isso? Isso. Está liberado, liberou geral. Eles continuam recebendo esse valor? Nós continuamos pagando esse valor? E há uma outra questão que eu gostaria de colocar, Raton, sobre essa pauta da saúde. Não vai haver solução para a questão da saúde se não houver um programa de médico, de medicina, atendimento da família, exato, medicina da família. Em locais... Isso é estratégico. Ali, o médico chega antes da doença. Todo esse sistema, né, dessas OSs é a medicina curativa, não é preventiva. Então, do ponto de vista do serviço público, esse sistema é deficiente e não vai resolver. Uma gestão responsável tem que substituir, aos poucos, esse programa para uma forte presença do médico de família. Aliás, o PT fazia isso quando, inclusive, promoveu Mais Médicos, que foi extinto aqui. Tinha cerca de, acho que 30 vagas, algo por aí, né? Foi simplesmente extinto e nada foi posto no lugar. A medicina tem que chegar a esses lugares, né? Se você pensar que nós temos no nosso território, vou só falar da área ali da Vila Gilda, uma população vulnerabilizada, né? Uma população que mora em cima de palafitas. Sem um programa de saúde da família, aquela população vai estar desassistida. Perfeito. Deixa eu te falar uma outra questão no José Menino, né? A questão do Parque do Emissário, que foi demolido e agora está parado, obras paralisadas pela Justiça. Agora tivemos informação hoje que parece que a Justiça quer que a obra fique parada. A ideia, até semana passada, era que fosse a empresa reconstruísse, mas agora deu uma determinação que fique parada mesmo. Está aquele tapume, né? Um equipamento que poderia estar funcionando. Principalmente agora que vão chegar na época da temporada, vai se liberar ou não a pandemia, não sei como é que vai estar, mas enfim, é um equipamento que está parado. Como é que você avalia essa situação em Santos, em pleno José Menino? A plataforma do emissário submarino, com aquele tapume, é a grande obra desse governo. Ela simboliza esse governo. Sabe por quê? Ali foi feita uma espécie de operação cruzada, com uma oferta, exato, né, de exploração de um serviço de incineração lá na área continental, no Sítio das Neves, e a empresa que iria, enfim, ainda não estava fechado com o contrato, mas ela tinha uma convicção profunda de que ela iria receber o contrato. A gente precisa entender, inclusive, como é que funciona essa intuição, se é jogando búzio, né? Se é uma previsão do futuro, eu não sei, mas ela tinha uma convicção absoluta que ela ia receber aquele serviço. Em troca disso, muito generosamente, ela ofereceu 15 milhões de reais para essa reforma da plataforma do emissário submarino, numa operação cruzada, que não tem nada a ver. Você já falou que não pode, a compensação não pode ser... O Ministério Público está em cima. Sabe por que aquilo parou? Porque o Ministério Público fez uma ação civil pública, aliás, que a gente tem que parabenizar, dizendo que aquilo funcionaria como uma manobra eleitoral. Está na ação, não sei o que estou dizendo, está na ação. E o Poder Judiciário aqui levou isso a sério, tanto que a obra está parada. 15 milhões custaria aquilo. Pela enésima vez a gente iria reformar aquela área. Tá, e o impacto lá no Sítio das Neves? Exatamente. Quem é que ia arcar com aquilo? E essa é outra questão que o MP está falando. Não pode exatamente. Impactar, tem que se mexer. Mas se você rastrear as ações do MP, aliás, elogio de novo essas ações, você vai entender muitas das operações no solo urbano de Santos que estão acontecendo misteriosamente. A propaganda institucional dizia, pode ver no arquivo, e você não vai pagar nada por isso. É mesmo? Nós não vamos pagar nada por isso? Na verdade, a gente ia pagar ali, com essa doação generosa de 15 milhões, a gente ia pagar caro com um projeto que lança poluentes na atmosfera. A gente ia pagar caro. Então, a obra que seria denominado o novo quebra-mar é uma velha prática de favorecimento cruzado que tem que acabar. Se a gente tiver à frente da administração, tudo isso tem que ser revisto. Embora o Ministério Público já iniciou esse trabalho judicializando operações que têm esse caráter, vamos dizer assim, de simulação na justiça e que o santista, a santista, deve agradecer. Transporte público, qual a proposta? A gente sabe desses aumentos que teve na condição em Santos, né? Tá cara, né? O trabalhador principalmente sofre com isso, né? Falando que é o melhor transporte que tem na Baixada, eu já andei de ônibus, não é bem assim, né?
Como é que o teu governo pretende trabalhar o transporte, que é uma coisa fundamental para qualquer pessoa, né? Raton, esse contrato é humanizado pra caramba. Na pandemia, Exato. a gente tinha 275 coletivos. O número pode não ser esse, mas é próximo a esse, né? Circulando na cidade para atender a demanda da cidade. Veio o distanciamento social, as pessoas foram obrigadas a ficar em casa, mas nem todas, né? Muita gente continuou trabalhando. Que fez a companhia concessionária de transporte público puxou para trás. Continuou lotando. Continuou lotando. Né? Aconteceria o essas contrário, condições. Né? O que deveria ter sido feito pelo poder público? Imediatamente uma intervenção, porque isso é um desvio da finalidade para o qual a concessão foi feita. Sabe o que o poder público fez? Esse é um governo garçom, ele anota o pedido e vai te entregar depois. Ele anotou o pedido da população, ouviu, anotou o pedido, mas até agora ele não entregou o resultado. Né? Esse tipo de gestão sobre esse contrato, ele tem que ser revisto. Bom, também tem que iniciar qualquer administração comprometida com gente, porque muita gente fala assim, não, eu sou comprometido com as pessoas. Se você é comprometido com as pessoas, você tem que iniciar um programa de tarifa social e apontar a perspectiva de tarifa zero no município. Isso é possível, porque todos os serviços públicos, Raton, eles são financiados, em última instância, pelo dinheiro dos impostos. É claro que a tarifa remunera, no caso, a prestação de serviço específico aqui de transporte coletivo. Mas a gente tem que ver se ela não, ao remunerar, se ela não pune a cidade. Porque muitas vezes você paga para o transporte coletivo de péssima qualidade circular e você não recebe, como no exemplo que eu acabei de dar aqui, né, o serviço adequado, no momento adequado, nessas circunstâncias adequadas. Esses contratos, como esse aqui, né, do serviço de transporte público aqui, eles têm que ser revistos numa perspectiva comprometida realmente com gente. As realidades são diferentes. Um trabalhador que está em condições mais precárias, ele precisa de uma política tarifária que o atenda adequadamente. Você falou de gente, né? A área social, a gente sabe que Santos tem duas realidades, né? Muita gente acha que Santos é da linha do VLT para frente, a linha da máquina para frente. A realidade é outra, já começamos isso no começo do programa. Na área social, a gente precisa melhorar. Não, na área social nós precisamos fazer uma revolução aqui, porque ela simplesmente não existe. É vergonhoso o quadro das políticas sociais no município. É vergonhoso. É só você andar pela cidade. Né? Se você for na área municipal, você vai encontrar os santistas que fazem a Santos da área continental. Né? Verdade. Eles não têm assistência nenhuma. Vai lá no Monte Cabrão e você vai ver que se uma pessoa ficar doente, ela precisa pegar o ônibus, ir até a barca, pegar a barca e pegar o ônibus de novo, ir até a Zona Noroeste para ser atendida na Zona Noroeste e fazer o trajeto de volta. Nossa, onde tem política social aí? Quem é que resolve o problema dos santistas que moram na área continental? Eu fiz matéria na Ilha Diana que as crianças não tinham internet nessa pandemia. E internet hoje para as crianças é fundamental, senão para tudo, né? Não, eu circulei por lá. De novo, não tem remédio, não tem médico nos postos de atendimento lá. É um calvário morar ali. Mas se você pensar, nós estamos falando em políticas sociais, como é que você justifica as pessoas aglomeradas naqueles cortiços do centro, com 587 imóveis desocupados ali, que poderiam servir à política de habitação de interesse social? Na área social é uma tragédia. Nós acabamos de perder, né, os imóveis que o governo Dilma tinha cedido para habitação com finalidade social aqui em Santos, em 2011. É só ir ali na Constituição, do lado da Unisantos, você vai ver que tem 2 terrenos ali. A gente perdeu aqueles terrenos. E sabe o que a prefeitura fez? A prefeitura não fez nada. E sabe qual foi a consequência? Voltou para a União. Isso é total descompromisso com o atendimento das pessoas. Eu vou aproveitar que você falou em área habitacional, e dar uma revertida aqui no meu planejamento aqui, vamos falar em área habitacional. Na verdade, você falou em 580 imóveis, você acha que consegue reverter com um projeto bacana de fazer com que o centro de Santos volte a ter vida, né? Volte a ter gente morando, trabalhando, enfim. É possível isso com um programa habitacional decente?
É necessário. Ali naquela área, nós temos um mercado municipal, que num outro momento, ele funcionava como uma espécie de centro de gravidade da vida ali. Claro que essa realidade mudou, mas o comércio atacadista ainda existe ali. Ali tem muitos armazéns. A demanda por emprego ainda existe ali. E, na verdade, você tem uma área coberta pelos serviços básicos, por exemplo, de saneamento, etc., que pode ser aproveitado para habitação social. Os projetos que aconteceram aqui na cidade não levavam em conta a necessidade premente de você resolver a questão da habitação lá. Tem que ter coragem para fazer isso, e tem que ter atitude. O PT tem feito, ao longo da sua história, esse caminho das soluções corajosas e com atitude em defesa da população, e vai fazer de novo. Quais as cobranças, isso que é importante, que eu canso de cobrir aqui, quando vem o governador aqui, né? E aí que eu sempre vou fazer, vai naquele pastel do Carioca, come aquele pastelzinho, ninguém cobre nada de ninguém, né? E vai embora feliz da vida, né? Isso não é uma... estou com 25 anos, todos os governadores que passaram por aqui é a mesma ladainha, né? Vai, conta duas piadinhas, o Alckmin gostava de fazer muita piada com o Santos, e assim vai. E aí acaba não acontecendo nada. Qual vai ser as cobranças do governo estadual e federal, caso você seja prefeito de Santos? Fundamentalmente nas políticas sociais, porque os governos estaduais, o governo estadual e o governo federal, já que você tocou nisso, não tem nenhum compromisso com isso. É desconcertante você ver o esforço do governo federal para ter uma política de assistência, né, aos que são vitimados pelo desemprego que esse governo federal mesmo criou, com a questão, com o programa que ele está chamando de... É o substituto do Bolsa Família, o que tenta substituir o Bolsa Família, que é Renda Brasil. Renda Brasil. A pergunta é, onde é que vai sair a verba para pagar o Renda Brasil? O governo não consegue responder, sabe por quê? Porque ele mesmo proibiu, né, desde o golpe de 2016, que o Estado investisse na agenda social. Então ele não tem fonte de renda. Ele é vítima da situação que ele mesmo criou. Aliás, isso está sendo discutido no Congresso, porque aí essa pergunta que se faz, de onde vai tirar o dinheiro, e até agora eles não conseguem resolver. Não consegue, é ridículo as tentativas, não tem política para isso. Essa política de que a gente tem que privatizar tudo, que o mercado resolve tudo, e que o Estado tem que se retirar da pauta social, resultou nisso. Eles não, sabe de onde eles querem, o governo federal quer tirar esse recurso? Do Fundeb. Exatamente. Só escândalo. Né? Era melhor ele chegar diante das câmaras e fazer o meia-culpa. Olha, nós erramos, o consórcio golpista de 2016 errou, a gente não pode realmente proibir o Estado de investir por 20 anos na pauta social, e a gente tem que rever, e o PT estava certo quando estava fazendo a política de investimento com o desenvolvimento produtivo do país e com a inclusão social através desses programas com contrapartida. Porque esse tal de Renda Brasil, na verdade, é um programa com uma modelagem antiga e obsoleta, que é uma espécie de antecipação da campanha eleitoral do presidente da República atual, né? Claro que qualquer gestão que tenha isso claro, que tenha isso... de maneira nítida, quando veja isso, ela tem que criticar e exigir que as políticas sociais retornem. Sabe qual está sendo a resposta, por exemplo, do governo Dória para a política de habitação? Ele vai extinguir a CDHU. Sabe qual é a política federal, por exemplo, para a ocupação da área portuária aqui? É transformar esse porto num porto de granéis, né? E lançar poluentes na ponta da praia para que as pessoas lá tenham doenças respiratórias. É transformar esse porto ali na área do Macuco, né, num porto que movimente celulose. Mas precisa explicar para a sociedade que quando você aumenta muito o movimento de celulose, vem junto o nitrato de amônio, que foi aquele elemento químico que causou a explosão no porto de Beirute. O plano de desenvolvimento e zoneamento do Porto de Santos não tem nada a ver com a organização territorial de Santos. Ele briga com o plano diretor de Santos. Ele bota poluente na ponta da praia. Ele aumenta o risco de segurança das pessoas que moram ali na área do Porto Central. E isso é muito importante que a gente saiba. Através de uma portaria, né, o Ministério da Infraestrutura retirou a paridade, pelo menos o respeito
ao município para reorganizar o território do próprio porto. Antigamente, tinha que haver uma compatibilização entre a organização do território do porto e a organização do território da cidade, de maneira que um não anulasse o outro. Esse PDZ, que é o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto, do Ministério da Infraestrutura da atual gestão Bolsonaro, que vai transformar esse porto num porto de granéis, através dessa tal portaria 61, determinou o seguinte: agora nós não temos mais que ouvir a cidade. Nós vamos fazer e a cidade vai se adaptar a gente. Então nós vamos passar a ser um porto com uma cidade em volta, não uma cidade com um porto dentro. E a atual administração falou sobre isso absolutamente nada. Isso passou batido e o santista está numa situação de desinformação com relação a isso. O próximo prefeito de Santos tem que assumir o protagonismo, né? Ele tem que assumir o protagonismo e colocar os interesses da cidade em primeiro lugar numa operação desse tipo. Ele tem que recuperar a paridade, a dignidade da paridade de conversar em igualdade de condições com a autoridade portuária. Nós não podemos nos subordinar à autoridade portuária. A cidade não pode se subordinar a uma empresa. E tem um detalhe: ela ainda não está privatizada na sua autoridade de gestão, mas o Guedes incluiu a privatização da autoridade portuária para esse semestre. Não conseguiu ainda, mas se isso acontecer, e vamos supor, uma grande empresa do exterior, né, influencie e organize a autoridade portuária aqui, nós vamos nos submeter a ela. É como você ter um shopping, o shopping, todas as lojas estão lá, privatizadas, vendendo as coisas. Só que o shopping é da cidade, a autoridade é da cidade. Agora alguém vem e decide. Não, também a autoridade vai ser do lojista. É evidente que o lojista que ganhar essa autoridade, ele vai organizar o porto de acordo com os interesses dele. Última pergunta, campeão, para a gente finalizar, que é um assunto que Prodesan e Coab, como é que fica essa questão? Essas empresas, na verdade, precisam ser reestruturadas, precisam ser modificadas, tem que dar lucro, não tem que dar lucro, enfim, o que ela tem que fazer? Coab e Prodesan são empresas de economia mista que serviam a um modelo em que a administração pública se valia dessas empresas para atuar no mercado em defesa do interesse público. O discurso da privatização total, né, e da desqualificação da administração pública propôs que a gente não mais trabalhasse com essas empresas e terceirizássemos esses serviços. Qual é o problema aí? Não teve nenhum planejamento para a transição. Então você teve, ao mesmo tempo, dois modelos convivendo, mas um em desfavor do outro. Você entregou várias atividades de planejamento urbano para a iniciativa privada, Exato. mas a Prodesan ficou lá. Exato. Você foi esvaziando os projetos da Prodesan. Então, na verdade, a lógica neoliberal desses governos estão aí há 20 e tantos anos, que falam tanto em planejamento, em mercado, etc., eles abandonaram essas empresas e agora essas empresas estão com dívidas muito altas. Mas se você for ver quais são essas dívidas, elas têm folha de pagamento de assessoria. Então, essas empresas, elas não podem ser vítimas, pura e simplesmente, de uma desmoralização que foi promovida com a cumplicidade do poder público para desmoralizá-la. Eu quero te dizer o seguinte: eu trabalhei na Prodesan muito tempo. E ali tinham grandes profissionais que, inclusive, deram solução para essa cidade. O que nós temos que fazer com essas empresas, primeiro é ver qual é a origem dessas dívidas. Isso é preciso ver. E quem são os gestores responsáveis pela criação dessas dívidas? Antes de falar em liquidá-las, né? É isso. Tá ok. Obrigado. Até as eleições, eu e também o jornalista Jefferson Marques comandaremos entrevistas com os candidatos às prefeituras da região. Você pode conferir o site do Diário do Litoral e também nas redes sociais do jornal. Se você é candidato, entre em contato e agende entrevista. Diário do Litoral, informação é tudo. Tchau. É isso.